As combinações com peças pesadas são damas e torres, são muito violentas e decisivas, que são peças de grande poder de ataque. A característica das peças pesadas é atacar em linha, horizontais e verticais. A dama ajuda entrando em diagonal, muitas vezes ajudando nesse tipo de ataque. Essa posição, por exemplo, só para exemplificar, a pressão na coluna C parece inútil, né? Está bem defendido o peão de C4, mas na partida Najdorf e Reshevsky, o Najdorf jogou bispo toma E4, sacrificou o bispo para tirar a defesa do peão C. Depois de bispo toma bispo, dama toma C4, ficou manifesta aí a força das peças pesadas. Dama toma dama, torre toma C4, ele recupera a peça e ganha um peão, porque o preto vai perder um peão agora depois de cavalo toma B6. Mas ficaram com um peão a mais, né? 6 contra 5. Torre toma bispo, cavalo toma D7, cavalo toma D7, torre de AC1, cavalo de C5. E com essa combinação na coluna C, muito característica das peças pesadas, as pretas saíram com um peão a mais. Aí uma partida do Lothar Schmidt, que é mais conhecido até como por ser um muito bom árbitro de xadrez, contra o Larry Evans. Aqui menos ainda parece que essas torres vão fazer alguma coisa na coluna C. Então, peão em B2 defendendo o peão de C3. Mas veja que incrível. O Larry Evans jogou E toma F4, abrindo a diagonal para o bispo, G toma F4 e bispo toma C3. Aqui, obviamente, aproveitando a vertical e a horizontal, ganhou também um peão e acabou vencendo a partida por causa disso. Um exemplo muito famoso é Ninzovich e Capablanca, tem vários livros de tática. O Ninzovich, que escreveu no meu sistema um capítulo inteiro sobre torres, falando das vantagens da sétima fila, colocando vários exemplos. E aí, a partir depois da publicação do meu sistema, ele distraiu aí com um tema, né? A torre do Capablanca está na sétima fila, mas nesse caso na segunda, mas não parece ter tanto perigo assim, né? O Capablanca deu um show agora, jogou E5, sacrificando o peão para abrir caminho para outra torre. Bispo toma E5, torre de DD2. Agora, a melhor defesa aqui é dama F1, que as brancas ficariam numa posição muito restringida, mas ainda com chance de defesa. A manobra recomendada em muitos livros é passar a dama de alguma forma para F3 aqui, por E6 talvez. Mas se eles jogam torre F1, essa posição aparece em muitos livros como a posição original da partida, mas é uma análise. Ele leva um sacrifício de dama aqui, né? Dama toma E3, brilhante, F toma E3, torre G2, cheque, rei H1, torre H2, rei G1, torre de C, G2, mate. Um tema que o Ninzovich explica longamente no meu sistema. Dama B7 que o Ninzovich jogou. E o Capablanca, torre toma F2, claro. O Ninzovich G4, essa foi a ideia de defesa dele. Dama E6, a dama passa por outro lado para atacar, bispo G3, e agora o Capablanca jogou o brilhante torre toma H2. Se bispo toma H2, dama toma G4, cheque, rei H1, dama H3. Não há como defender um mate em G2 e H2, por exemplo. Se torre G1, defendendo o mate em G2, dama toma H2, mate, claro. Ou seja, não tem uma defesa boa. Mas na partida, no lugar de bispo toma H2, o Ninzovich jogou dama F3. Seguiu torre de HG2, dama toma G2, torre toma G2, rei toma G2, dama toma G4. Normalmente duas torres valem uma dama.
Mas nesse caso aí, o Capablanca ficou com 2 peões a mais e o rei do Nizhov está muito aberto. Ele ganhou facilmente depois de torre de AD1 com H5, torre D4, dama G5, rei H2, A5, torre E2, A toma B4, A toma B4, bispo E7, torre E4, bispo F6, ativou o bispo, torre F2, dama D5, torre A8, cheque, rei H7, e ele resolveu abandonar a partida. A situação ia ser insustentável, além do adversário ser um grande capa. Aqui uma partida do Viktor Korchnoi com as brancas contra o Levenfish com as negras. O Korchnoi jogou torre D6 atacando a dama, mas uma combinação muito típica das peças pesadas são a combinação na última fila. O bispo do Levenfish já está protegendo aqui a fuga do rei. Ele levou um torre toma E4 aí. Depois de torre toma torre, se o Levenfish joga dama torre A1 cheque, quer dizer, o Korchnoi cobre de torre, é o que ele deve ter imaginado. Só que o Levenfish tinha uma surpresa desagradável para ele. Dama toma D6. Claro que se peão toma dama, agora torre A1 é decisivo. Então depois de dama toma D6, o Korchnoi jogou dama toma B4 e levou mais um segundo golpe seguido. Dama C5. Claro que não pode comer a dama, que vem torre A1 mate novo. Dama E1, G6, negros com peça a mais, o Korchnoi abandonou. Esse é um exemplo muito famoso, também tem muitos livros fantásticos. As brancas têm uma grande pressão na coluna E e jogaram de forma brilhante. A partida é Adams e Torre, 1920. Dama G4, entregando a dama, mas se dama toma dama, torre toma E8 cheque, torre toma torre, mate. Primeira entrega de dama. Então, o torre falou, não, tira a dama, dama B5 e vamos continuar a partida. Vem o segundo tentativa de desvio para dar mate lá embaixo. Dama C4. Não pode tomar nem de dama nem de torre, por causa de novo do mate em E8. Mas o preto, dama D7, mantendo a defesa. Vai ver um lance fantástico. Dama C7. Claro que não pode de novo tomar nem de dama nem de torre, por causa do mate na última fila mais uma vez. Tirou a dama. Agora é a parte mais interessante dessa combinação. Se as brancas jogarem dama B7, por exemplo, elas também estão com a primeira fila descoberta. Elas levam dama toma E2, torre toma E2, torre C1 cheque, e elas que vão levar mate, né? Incrível, né? Mas as brancas, o Adams estava muito atento e jogou A4 exclama para desviar a dama primeira do sacrifício. Torre E4, obviamente, não pode tomar nem de dama nem de torre, né? Por exemplo, se tomar de dama e agora não pode jogar torre, toma torre por causa de damas, toma C8. Dama B5 e agora pode tomar dama, toma B7, que não tem mais o sacrifício em E2. Não há uma defesa. A dama agora não tem nenhuma casa que possa fugir na diagonal, mantendo a defesa da torre. A dama está caindo e ainda está levando mate lá em E8 caso a dama saia da diagonal. Fantástico exemplo, muito bom exemplo, divulgado em muitos livros. É um exemplo sensacional para esse mate da última fila. Para encerrar, a Latorcef e Capablanca de novo com as negras usando a coluna C aí, o Latorcef não ligou para a coluna, para a torre na 7, jogou dama D6, não vendo um truque muito temático e fantástico. Torre toma F2, sacrifica a dama. Na partida o Latorcef jogou dama G3 e está muito mal agora, perdeu o peão, o rei ficou exposto. Mas
Se o rei tomasse a torre, seguiria torre C2 cheque, usando a segunda fila. Se rei E1, dama toma G2 mate, a dama e a torre dobrada da segunda fila vão dar mate rapidinho, por exemplo, dama B8 cheque, rei G7, dama E5 cheque, F6, e agora a gente dá um mate de várias formas diferentes aqui, né? Mate 1, mate 2, dependendo do que o branco jogar. Ou se o rei subir, ele vai levar mate também, com dama G2, rei H4, G5 cheque, rei H5, dama toma H3 cheque, rei G5, torre G2 cheque, rei F6. Esse mate não é tão difícil porque o rei está indo para cima do preto, né, da posição da negra, entrando onde não deveria. Dama H4 cheque, rei A5, dama G5 cheque, rei A4, dama F5 mate. Tem outras sublinhas aí, eu não passei por todas. O importante é entender a ideia do ataque das peças pesadas pela segunda ou sétima fila. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.